Olá, meu nome é Sara Marques Duarte. Eu sou brasileira, artista e professora das artes visuais da Universidade Estadual do Paraná. E esse trabalho intitulado Azul, 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 a obra de arte como acervo sensível da memória, foi realizado junto a Ian Graco Dantas Cafezeiro, que é arquiteto, urbanista e professor de arquitetura do Senai Cimatec. Nessa apresentação, a gente vai buscar articular reflexões em torno da obra de arte como agente da memória. E a gente vai partir da defesa da produção artística como mediadora de um trabalho sensível sobre a história. Nossa hipótese é de que história e memória, que são concepções que se retroalimentam, mas também que se opõem, vão encontrar na criação artística a possibilidade em ato de um encontro sensível. Para exemplificar essa operação, a gente parte de uma instalação que foi realizada por mim durante uma residência artística no arquipélago do Bailique, no Amapá, no ano passado, que eu chamei de Azul, 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 fatos e afetos que ultrapassam o feito da luz chegar. E aí a gente lança a mão desse trabalho artístico como exemplar de um posicionamento sensível e também performativo sobre um fato histórico, que no caso é a chegada da eletricidade na comunidade Limão do Curuá por meio do programa Luz para Todos, que é um conjunto de medidas públicas no Brasil que visa levar a eletrificação a áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo governo federal. Então, a partir da observação dos efeitos sensíveis da exposição dessa obra na própria comunidade, nós percebemos que essa instalação permite tanto a documentação dos feitos, quanto, e talvez principalmente, a coletivização dos afetos, que acabam possibilitando a transformação de um fato histórico num acontecimento de memória. E aí, antes da gente tocar nos debates em torno da memória, história e da obra de arte como agente catalisador desses processos sensíveis, eu vou ler um poema que fez parte dessa instalação e junto dessa apresentação eu vou exibindo algumas imagens que também compuseram esse trabalho. Bem, azul, azul, azul. Fatos e afetos que ultrapassam o feito da luz chegar. Momento histórico, disse a moça quando chegamos. O azul como acidente no verde-limão do Curuá. Azul no oratório, manto de santa, galão de combustível, garrafão d'água mineral. Azul, azul, azul. Céu acima do rio, corda de barco, caixa d'água, tampa de motor. Azul, azul, azul. Forro da igreja, chinela havaiana, orelhão no chão, pálido ponto azul. Enfeite da festa do Sírio, rede de matapi, lona de rabeta, banco da missa, porta de casa, tarrafa de pesca, isopor de camarão. Sempre e sempre sangue azul, mas não. O céu, cor primária, derramado, se esparrama, matéria de fé, comida, água e hoje, luz. Como a poesia traz já, né, no primeiro verso, eu cheguei no ano passado no território do arquipélago e eu fui interpelada pela instalação de placas solares nas comunidades do Limão do Curuá e por moradores que afirmaram assim: vocês chegaram num momento histórico, nós chegamos junto da luz. E aí, imediatamente, eu comecei a documentar os fatos, a instalação desses painéis solares e a transformação, em poucos dias, da paisagem da ilha. Então, a gente estava ali, no presente, presenciando um momento histórico. É o que a moça quis dizer quando nos disse, né? Vocês chegaram num momento histórico. Então, bem, né? Desde os primeiros escritos da antiguidade clássica até os dias de hoje, história e memória têm instigado análises de diversos pensadores em muitíssimas disciplinas, né? Então, esses temas são recorrentes em diversas épocas e contextos. Uma vez que a cultura humana, seus modos de criar, transferir conhecimento, dominar, está profundamente enraizada nessas duas concepções que se retroalimentam, né? Mas que, segundo o historiador francês Pierre Nora, se opõem uma à outra. E aí eu trouxe para a gente essa citação dele. Agora sim. A memória é vida, sempre carregada de grupos vivos, e nesse sentido, ela está em permanente evolução.
aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vívido no eterno presente. A história, uma representação do passado. Então, a memória e a história batalham com ferramentas diversas, né? Na primeira, sobretudo com a oralidade e as experiências individuais e coletivas, e a segunda, com a materialidade e com as narrativas científicas. São instrumentos também de controle e revolução que operam na manutenção, mas também na distorção, mutação e gênese dos valores mais diversos e nos mais diversos tempos também. Então, são ideias que compreendem um complexo de relações que se desenvolvem a partir das dinâmicas da modernidade em busca de um domínio intelectual, cultural, bem como social. Então, a memória é, ao mesmo tempo, contraponto e mãe da história. A história se alimenta da sua genitora a partir das representações que os sujeitos fazem, das lembranças, que são sempre imperfeitas. Assim, a escolha daquilo que será alimentado para a história envolve um processo de triagem, nas palavras do Jo Kandô, entre as lembranças aceitáveis e aquelas que, a seus próprios olhos, tornam o passado psicologicamente, por vezes, fisicamente insuportável. Então, hoje, né, é notório como a globalização e a evolução dos meios de comunicação engendram a apreensão do tempo de uma forma inédita na história. Efêmera, impalpável, volúvel, muito veloz. Né? E essa compreensão superficial do passado, presente e futuro, por essa supervelocidade dos processos contemporâneos, representa também a brevidade das experiências na atualidade, né? Inclusive no campo da arte. Bem como no campo da arquitetura e das ciências sociais como um todo. Né? E aí, nesse sentido, a aposta da arte como um meio sensível, né? Para interromper, para nos fazer parar, como exercício de reparação, se torna também um investimento sensível em torno da própria história, né? Parar para reparar. Inclusive, o artista catalão, João Fontcuberta, no seu livro La Fúria de las Imágenes, vai nos lembrar que hoje nós passamos mais tempo tirando fotos do que, de fato, olhando para elas, né? A gente produz uma quantidade gigantesca de imagens que a gente não tem nem tempo de olhar. Então, a gente vai produzindo a todo tempo lixo eletrônico, que são também lixos memoriais. E aí, nesse cenário, o feed de notícias das redes é uma metáfora da percepção que nós temos do tempo. Né? O que passou já nem importa, e o que aspiramos é sempre a próxima imagem, né? Como vai nos dizer o Todorov, a essência da contemporaneidade está no festejar alegremente o esquecimento e nos contentar com os vãos prazeres do instante. Né? Assim, parece que a gente vive em um tempo da ausência da história e do abuso da memória, que nos submete, então, à vivência de um eterno presente, que vai evidenciar, então, a urgência de proposições artísticas e estratégias de reinvenção das representações sobre os feitos de um tempo, sem apagar os rastros de uma história que precisa ser dita e vista a partir de outros suportes. Então, a criação artística, nos parece, é aliada quando tratamos de uma memória a favor da história, né? Afinal de contas, como vão nos dizer o Gilles Deleuze e o Félix Guattari, o artista é mostrador de afetos, inventor de afetos e também criador de afetos. Dos fatos, os artistas vão, então, extrair acontecimentos, vão extrair devires, vão gerar experiências de forças que distendem os corpos, tornando-os, então, sensíveis aos testemunhos, aos detalhes que podem ser perdidos nesse novo tempo que escorrega nas nossas mãos. E aqui a gente não está falando somente da clássica dialética matéria e forma,
como temos valorizado desde os tempos modernos, né? Mas também na sua imagética histórica, no seu caráter mutável, fronteiriço, como um suporte também para novas narrativas. Então, para que a história se mostre democrática, buscamos o conhecimento, a difusão e a preservação dos monumentos, dos antimonumentos, dos lugares, testemunhos, das marcas, das intervenções artísticas, bem como de investigações em torno desses variados grupos que compõem a história. Então, a gente admite nesse sentido que não há fuga para o contínuo debate de identidades e, ao mesmo tempo, o contínuo apagamento. Por isso, a gente acredita que, por meio das ações artísticas, é possível dar fôlego histórico a diversos eventos que vivem à beira do esquecimento. No caso de Azul, 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 fatos e afetos que ultrapassam o feito da luz chegar, a gente observa, então, que a documentação da instalação dessas placas solares fez emergir relações entre a cor azul e o processo de modernização dessas comunidades, né? Como vocês podem ver, então, nessas imagens. Essa modernização conectada ao paradigma civilizacional da modernidade e colonialidade. Então, o azul invade as comunidades como matéria de fé, comida, água, como diz a poesia, né? Fé, porque se apresenta na religiosidade, na cor das igrejas, dos santos, né? Nos enfeites da festa, como a do Círio, na comida, porque está nas embalagens, está nas lonas, nas cordas dos barcos, nos galões de combustível, né? Que vão, então, conectar as ilhas à capital, e na água, muitíssimo nos garrafões, né, de água potável que chegam ali embaladas em plástico, já que a água do rio se encontra cada vez mais salobra, né? Agora, a luz que ilumina, então, as ilhas, as conecta ainda mais ao modo de vida hegemônico e também à sua temporalidade acelerada, né? Há 10 anos, nesse mesmo território, eu realizei uma obra que se chamava O Tempo é a Maré Quem Faz, uma temporalidade que já não será a mesma nos próximos anos, né? Então, por meio dessa posição com composição, né, da criação de vizinhanças entre esses elementos, foi então possível criar, junto a essa comunidade, uma instalação, né, que vocês viram então nessas imagens como esta. Então, foi por meio desse exercício de reparação do azul que nós dialogamos sobre cada uma das mudanças implicadas nesse contínuo progresso e, de certa forma, invasão também dos modos de vida urbanos das e nas comunidades, né? Então, os velhos lamentam a saída dos jovens para a capital e dizem, daqui a pouco isso aqui já não vai mais existir. Por hora é isso. Muito obrigada.